Presta atenção o que está escrito aqui. Peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Verso 2. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles e acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordens aos meus santificados, sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Oi, Carlota, Deus abençoe, querida. Já se ouve, preste atenção no texto, a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo, a voz do rebuliço de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu. O Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Meu Deus. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará, e assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, o seu rosto será rosto flamejante. Amém? Vamos fazer uma oração? Feche os olhos comigo. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero aqui apresentar o meu povo, a minha igreja, diante de Deus, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, na autoridade e poder do Teu nome, que a Tua mão esteja sobre a nossa vida. Querido Espírito Santo, dirige o nosso culto, dirige as minhas palavras, dirige o meu pensamento, o meu entendimento. Não permita, Senhor, que eu saia 1 milímetro daquilo que o Senhor me mostrou e falou, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eu ande reto nas Tuas palavras, segundo a vontade e o desejo do Teu coração. Amém e amém. Na segunda-feira, presta atenção, na segunda-feira, no momento da oração aqui, o Senhor me deu uma palavra revelada em uma visão. Deus disse para mim que eu não deveria contar isso para vocês na segunda-feira, e eu não contei. Mas eu falei para você que Deus havia me dito algo, eu não poderia dizer naquele momento. Ontem, nós tivemos culto de oração na igreja, e ali então, pastor Ivo, Deus abençoe, querido, Deus me deu a visão de novo e me mostrou mais algumas coisas. Eu vi um anjo de Deus ontem em pé dentro da nossa congregação, e ele tinha na sua mão um caderno com várias coisas escritas com datas. São coisas que vão acontecer. E ele então me mostrava aquele caderno com aquela data. E ele disse para mim: fale para o meu povo o que está por vir sobre o Brasil. E então o Senhor me deu eu vi algumas coisas. Eu não sei se vocês lembram quando o pastor disse aqui para vocês que Deus havia me dado uma visão e dito para mim que estava dando para o presidente Bolsonaro uma caneta de ouro. Vocês lembram que eu falei isso aqui? Que Deus tinha dado para ele uma caneta de ouro. Lembra? Quem lembra? O pastor falou isso aqui. E que ele ia assinar coisas extraordinárias com aquela caneta, e a caneta de ouro significava a autoridade de Deus. Lembra? Então, eu vi ele ontem, antes de ontem e ontem de novo, Deus me mostrou ele com esta caneta na mão, assinando um decreto para o Brasil. Escute bem o que eu vou dizer para você.
serão assinados nos próximos tempos, escute bem o que eu estou falando, para você depois não interpretar errado o que eu estou dizendo. Nos próximos tempos, 3 decretos. O primeiro decreto, eu anotei aqui para mim não escrever. O decreto que ele vai assinar é o Estado de Defesa. Isso vai ser decretado no Brasil. Ok? Estado de Defesa. Escute bem o que eu vou te falar, preste atenção. Estado de Defesa. Ok? Esse vai ser o primeiro decreto que vai ser assinado pelo presidente Bolsonaro no Brasil, aqui para nós. Vai passar um tempo e ele vai assinar outro decreto. Escute bem o que eu vou te dizer. Tem gente que vai... Melhor você verificar a tua cadeira aí, se está sentado adequadamente. Escute bem o que eu vou te falar. O segundo decreto que vai ser assinado, estado de sítio. E eu não fui pesquisar no Google para saber o que é. Não. Eu estou te contando o que Deus me falou. Ipsis litteris. Também não sei. Vocês têm que pesquisar para saber que eu também não sei o que cada um faz. Não sei qual é a diferença. Não sei. Eu sei o que o Senhor me diz. Primeiro, estado de defesa. Do estado de defesa vai ser assinado o estado de sítio. Ok? Estado de sítio. E depois disso, vai ser decretado o estado de guerra. Escute o que eu estou te falando. Vão ser assinados 3 decretos no Brasil. O presidente Bolsonaro vai assiná-los, sim. Não ache que não. Quando ele diz, eu sou militar e eu vou fazer o que for preciso pelo Brasil, que está dentro das 4 linhas da Constituição, é exatamente isso que ele vai fazer. Isso vai acontecer. Deus mandou eu te avisar. Eu estou te avisando. Se você quer acreditar, acredita. Se você não quer, o problema é seu. Depois não reclama. Primeiro, o estado de defesa. Segundo, o estado de sítio. E o terceiro, estado de guerra. E aí Deus falou para mim o seguinte, quando for efetivado o terceiro decreto, escute bem o que eu vou te falar. Você não viu nada ainda, você não ouviu nada ainda. Escuta o que eu vou te falar, tem muita coisa, isso é só o começo. O que isso vai gerar no Brasil? Escuta aí. Escuta o que eu vou te falar. Quando o terceiro decreto for declarado, foi assinado, será instaurado no Brasil o Supremo Tribunal Militar. Deus falou isso para mim, mandou te avisar. Eu vi ele sendo instituído no estado de guerra, entrando no lugar do Supremo Tribunal Federal. Era como se o Supremo Tribunal Federal apagasse as luzes, fechava e acendia dos caras e eles, pum, aparecia. Para gente que é novo, que nunca viu isso, a gente não sabe o que isso quer dizer. Quem é mais velho aí sabe do que eu estou falando, quem estudou mais, a gente não sabe, nós somos leigos, não sabemos. Eu estou te contando só o que o Senhor me mostrou e me disse. E aí, o anjo do Senhor disse assim, filho, escuta bem o que eu vou te falar. Quando isso aqui acontecer, aqueles que hoje julgam, escute isso. Aqueles que hoje julgam, estes mesmos serão ali julgados. Entendeu? Entendeu? Olha o que Deus disse. Aqueles que hoje julgam, agora eles serão julgados. Quando isso acontecer, isso está vindo muito mais rápido do que você imagina. Eu já disse para você, observe os sinais. Presta atenção nas notícias. Eu estou te falando faz tempo aqui. E tem gente que está dormindo de pijama aí. Está dormindo.
Entendeu? Eu anotei aqui para mim não esquecer. Superior Tribunal Militar será instalado no Brasil. Aí eu tenho mais duas visões que Deus me deu que eu quero te contar que é relativa a isso. Mais duas. Eu vi um vaso. Escute aqui agora, presta atenção para você não perder a linha de raciocínio aqui. Um vaso com uma flor. Já foi no mercado? Você compra flor para sua esposa? Eu sempre compro flor para a pastora, sempre compro. Eu gosto de comprar flor. Um vasinho com uma flor. Presta atenção, vaso com uma flor. Do lado dessa flor tinha uma erva daninha. Escute o que eu vou te falar. Eu vi um vaso grande com uma flor, um cabo de uma flor. E do lado tinha uma erva daninha. E aí o anjo, com uma espada enorme, era um vaso bem grande, ele disse para mim assim: você sabe qual é a maneira correta de arrancar uma erva daninha para que ela não nasça nunca mais? Escute bem o que eu vou te falar. Presta atenção, pelo amor de Jesus. Presta atenção. Presta atenção no que o pastor está falando. Presta atenção. Depois você discute, depois você debate, depois. Presta atenção. Que eu vou terminar aqui, já vou desligar e vou embora. Presta atenção no que eu estou te falando. Um vaso bem grande, uma flor, eu via só o talo dela, então eu não sei se é uma flor, uma árvore, o que é, eu não sei. Mas do lado tinha uma erva daninha. E ele disse para mim assim: você sabe qual é a maneira correta de arrancar uma erva daninha para que ela não nasça nunca mais? Presta atenção no que eu estou te falando. Depois você vai entender o que é erva daninha. Ele vinha com a espada, irmão. Presta atenção. E enfiava do lado, assim, ó. Até o talo a espada, assim, ó. E mexia na terra, assim, ó. Presta atenção, são uma revelação extraordinária. Até o fundo, irmão. A espada entrava e fazia assim, ó. Para a terra amolecer toda. Aí ele arrancava a espada. E vinha e colocava do outro lado e enfiava ela de novo na terra, do lado de cá agora, daquela erva daninha. E até o fundo, assim, ó. Como se batesse no fundo e fazia assim, ó. E aquela erva soltava. Então ele pegava a mão bem no talo dela, assim, ó. E ia puxando ela, fazendo assim, ó. E ela ia saindo da terra com todas as suas raízes, assim, ó. E ele me mostrava ela balançando com todas as raízes. E ele disse: assim eu vou fazer com o socialismo no Brasil. Aleluia. 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 Assim eu vou fazer com o socialismo no Brasil. Eu vou arrancar todas as raízes com a espada. Escute a revelação, irmão. Escute. Você não tem noção em que pé nós, Brasil, estamos. Você não tem noção. Nós estamos falando aqui de coisas que são segredos. Que as pessoas às vezes falam para mim: como que você sabe disso? Isso é um segredo. Deus vai arrancar todas as raízes. Presta atenção, irmão, para você entender a profundidade disso. Eu estou falando no mundo espiritual, eu sou pastor. Eu não estou te dando uma visão militar, de guerra, não. Espiritual. Eu sei que depois os meninos postam meu vídeo aí nos canais de política, de geopolítica, e falam assim: ó, o pastor está tendo uma visão espiritual daquilo que a gente fala aqui no físico. É espiritual que eu estou te falando. Espiritual. Eu vou te contar, na Bíblia, Deus usava o profeta Eliseu e mostrava para ele o que o rei inimigo estava planejando para o rei de Israel. E
aquele rei dizia: como que eles sabem do que nós estamos planejando? É como se eles estivessem aqui dentro. É assim que Deus faz comigo. Deus me mostra o que eles estão planejando. E quando eu falo aqui, esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito importante no Brasil, e ele disse: as coisas que você fala são segredos, altíssimos segredos do governo, do exército, ninguém sabe. Como você sabe? Porque Deus revela para nós o que vai acontecer. Já há um planejamento para isso, não tenha você dúvida nenhuma. E depois desta visão do vaso, Deus me deu outra visão. Escute o que eu estou falando. Que eu não estou aqui para brincar. Não estou aqui, irmão, para brincar de profeta, não. Eu falo com todo o temor e tremor que eu tenho do meu Deus. Por isso que eu estou te falando. Por isso eu estou te falando. Deus me deu outra visão. Eu vi um prato de comida grande assim, ó. Um prato bem grande. Você aí já comeu pudim de baunilha? Já comeu pudim de baunilha, aquele que você faz com maisena, pudim de maisena, no sabor de baunilha? Você já comeu? Eu preciso falar isso para você, porque eu preciso que você entenda o que eu estou te falando. Foi como Deus contextualizou isso para mim, eu quero te contar. Que é um pudim que a gente comia quando era criança, sabe aquela coisa molinha que a mamãe fazia, o pudim de aveia, um negócio, uma coisa assim, eu não sei se vocês me ajudar aí, eu não sei como é que chama esse negócio. Para mim, eu conheço por pudim, que faz um negocinho lá que dava como é que fala? É pudim que fala? Manjar? Não. Aquele negócio que a gente fala, um creme, um mingau, obrigado, irmã, mingau de aveia, isso aí, mingau. Mingau, agora você sabe o que o pastor está falando. Aquele mingauzinho que você faz com que ele fica molinho, assim, com um gostinho bem gostosinho, assim, sabe? Aquele mingauzinho. Você faz para criança, que você, né? É do meu tempo, né? Antigamente a gente comia muito isso. Né? Não tem leite condensado. É um mingauzinho, assim. Só que quando você terminava, tipo cremogema, isso é um mingau cremoso, assim, né? Doce. Quando você faz aquele mingau, você põe no prato, ele fica quente. Fica crente. Muito crente, muito quente. Então, como é que você comia o mingau, irmão? Como é que você comia o mingau? Você é da minha geração, você sabe. Você ia comendo ele pela beiradinha. Você pegava a colher e ia passando na beiradinha do prato que estava frio para você ir comendo pelas beiradinhas. Tá entendendo a visão? Eu tô te dando uma visão. Vou te contar outra visão. Tô te contando outra visão. Deus me deu ontem na igreja. Você vai comendo pela beiradinha. É soprando e vai comendo pela beiradinha. Tá prestando atenção no raciocínio, na visão? Imagina um pratão, um mingauzão e você comendo pela beiradinha. Agora, eu quero que você preste atenção. Você imagina esse mingau dentro desse prato ser uma grande bandeira da China. Preste atenção. Uma grande bandeira da China. Esse mingau era uma grande bandeira da China. Dentro de um prato. Presta atenção no que o pastor está falando. Uma grande bandeira da China. Era como se fosse o mingau, fosse uma bandeira da China. E aí eu vi o Bolsonaro, presta atenção, com uma colher, pegando só pela beiradinha, assim, ó. Você entendeu a visão? Comendo eles pela beiradinha, irmão. Comendo, e eles não estavam percebendo, e o Bolsonaro já estava comendo eles pela beiradinha. E eles não, muito arrogantes, achando que já ganhou, já. O Bolsonaro representa o Brasil. Comendo eles pela beiradinha, irmão. Deus me mostrou isso ontem. Deus me mostrou isso ontem. É um complemento da primeira visão.
Você entendeu? É isso que nós estamos vivendo no Brasil. É isso que nós estamos vivendo no Brasil. Amém? Eu não vou comentar, porque eu não quero errar, então eu vou te contar o que Deus me mostrou e acabou. Foi isso que Deus me mostrou, essas visões que Deus me deu. Eu espero que eu sei que esse vídeo nosso vai, como o da semana passada, vai viralizar, vai para todo o grupo de WhatsApp, você pode mandar, não tem problema. Pode mandar, a responsabilidade do que eu estou falando é minha, diante de Deus, né? Diante de Deus, essa foi a visão que Deus me deu lá parcialmente segunda-feira, e ontem, terça-feira, Ele me deu o complemento dessa visão na nossa oração. E eu estou te contando aqui. Só o que eu vi e ouvi eu estou te contando. Eu tenho certeza que você vai entender muito bem o que eu estou falando. Quem precisa entender vai entender o que eu estou falando. Muito bem. Muito bem. Nós estamos caminhando acelerada, rapidamente para isso. Rapidamente. Eu já mostrei para você que com as notícias de jornal dessa semana passada, que nós estamos correndo para esse lado aí. No jornal eu estou te mostrando. Agora eu estou te mostrando o que Deus falou para mim. Entendeu? Se você quiser, você pode compartilhar, divulgar o nosso vídeo. Os irmãos que têm os seus canais aí podem divulgar, está autorizado. Eu peço só que vocês não editem, coloquem ele inteiro, por favor, para que todo mundo entenda o texto e o contexto, para a gente não ter problema nenhum, tá? Não edite, coloque ele inteiro, mas você pode usar aí todos os irmãos, o William, todo mundo que costuma compartilhar os meus vídeos aí, tem permissão, pode mandar fogo aí. Tá bom, gente? Deixa eu orar por vocês. Querido Deus, em nome de Jesus, abençoa o meu povo, a minha igreja. Põe a tua mão, Senhor, sobre as nossas vidas e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Hoje, às 20 horas, a gente tem culto. Estamos aqui de volta. Tá bom? Eu já vou embora, eu já terminei o que eu tinha para te dizer, já acabou. Não vou ficar aqui enchendo linguiça e nem o teu saco, tá bom? Fique com Jesus, Deus abençoe vocês. Às 8 horas da noite, a gente está aí de novo para fazer o culto da nossa igreja virtual, tá bom? Um beijo para todo mundo, Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau, galera. Deus abençoe.